Oi, gente, aqui é Adriano Marçal. Bom, aqui a gente vai estar começando um projeto novo, que é fazer podcasts sobre temas variados. Então a ideia aqui é não ter muita edição, não vai ter talvez uma linha temática única, vou falar de vários temas. Em geral vão ser coisas que vêm à minha mente, coisas que ou alguém me perguntou, ou que eu li em algum lugar, ou que eu achei interessante. E a ideia de gravar nesse formato aqui de podcast é para você poder ouvir enquanto vai para o trabalho, enquanto está fazendo alguma atividade que não consegue prestar atenção em algum vídeo, mas quer ouvir alguma coisa interessante. Então já vou colocando aqui uma espécie de bula de como usar isso aqui. Bom, algumas dessas reflexões são resultados, podem ser resultados de experiências, coisas que eu já vivi, coisas que eu já li. Então, em alguns casos eu não vou dar muita referência. Podem ser só coisas que eu pensei, vozes da minha cabeça, coisas que eu acabei juntando. Então, a ideia aqui não é ser um estudo metódico, né? É mais para provocar reflexões. Então, assim, se você tem problema de insônia, de pensar muito, talvez não seja uma boa ideia ouvir à noite, né? Mas eu vou tentar fazer de um jeito que, mesmo que você queira ouvir à noite antes de dormir, talvez você tenha bons sonhos se você pensar no assunto. Então, hoje o primeiro tema que eu vou falar vai ser sobre a arte de perguntar. E como eu acho que isso talvez vai virar uma sequência, eu vou colocar hoje dentro de um subtema que é o das perguntas infantis. Ou seja, aquela pergunta que você acha que não é uma boa pergunta, que você não deveria estar perguntando. E a motivação para isso foi uma aula que eu estava dando e uma aluna ela se sentiu desconfortável porque ela estava achando que as perguntas dela eram nessa categoria. De certa forma ela tinha receio de fazer essas perguntas e até pedir desculpas por fazê-las. Bom, então vou falar sobre essa questão, por que desse desconforto ao fazer uma pergunta infantil, né? Claro, quando você não é criança, porque uma criança não tem desconforto nenhum quando vai fazer uma pergunta dessa, né? E isso é uma grande vantagem da criança, né? Porque a criança está olhando o mundo completamente novo, né? Vamos dizer assim, bastante aspas nisso aí, né? E nesse novo. Então ela não tem esse receio de fazer pergunta infantil porque ela é uma criança. Então ela vai fazer perguntas infantis. Aliás, talvez ela vai começar a ter receio de fazer pergunta adulta, porque quando ela faz pergunta adulta, os adultos acham aquilo estranho, não querem responder e ficam desconfortáveis com isso, né? Mas nas infantis não, ela se sente bem, se sente à vontade. Então eu arrisco a dizer que um cientista é uma pessoa que ele não perde esse receio de fazer perguntas infantis, quando o que cabe é uma pergunta infantil dentro daquele tema, que às vezes você está explorando aquele tema, ali naquele lugar você é uma criança, você é infantil mesmo, você não conhece. Então quando você assume a sua infantilidade de verdade dentro daquele assunto e resolve ter aquela mesma avidez de perguntar que uma criança tem, você navega com muito mais facilidade ali dentro. E o que é essa pergunta infantil? Muitas vezes essa pergunta infantil é quando você ali está assumindo que você não sabe, ou seja, ela exige um esforço grande para um adulto, porque ele tem que assumir, ele tem que ter uma honestidade intelectual ali naquele momento. E isso é crucial para adquirir o conhecimento. Parece que a natureza ela não tem a menor dificuldade em punir, de certa forma, entre aspas, punir em não dar o conhecimento a quem não tem essa honestidade intelectual. Então eu vou pegar assim alguns exemplos de coisas que eu já vi, que aconteceu comigo, em momentos que eu tive a coragem de fazer essa pergunta infantil. Essa pergunta que parece boba, mas não é. Às vezes elas são as melhores perguntas a serem feitas naquele momento, né? Eu lembro eu vou falar primeiro da questão da honestidade intelectual, né? Eu lembro uma vez que eu participei de um evento
organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chamava-se Física para Poetas. E eu fiz a faculdade de Física, né? Eu estudei licenciatura em Física e fiz mestrado também em Física. E eu estava, nesse momento, mais para o início da graduação, né? Ali no segundo período. E cheio de dúvidas, né? Quando, não sei se acontece com todo mundo que faz física, mas no primeiro período os professores fazem questão de mostrar que você não entende nada daquele assunto. O que é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito assustador, né? Então é como se você sentisse que tudo que você aprendeu no segundo grau não serviu para nada. Pois bem, eu fui nessa palestra, nesse evento, né? Era na Casa da Ciência, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E a pessoa falava de física quântica de uma forma mais poética, né? Não tanto levando para o lado das equações matemáticas, ela falava mais das consequências filosóficas da mecânica quântica, e era um físico falando. Então ele não ia muito para aquelas questões assim que hoje em dia o pessoal chama de pseudociência, né? De associar a física quântica com tudo, né? Ele tentava explicar realmente a física quântica do jeito que ela é. Muito estranha, né? Então ele, no final da palestra, ele perguntou, né? Ele apresentou diversos fenômenos que a mecânica quântica tratava e perguntou no final da palestra quem havia entendido alguma coisa. E aí a sala estava cheia e eu, cheio de vergonha, levantei a mão e notei que uma outra pessoa também na sala também tinha levantado a mão. Era um colega meu que fazia faculdade comigo. Por que eu tive essa vergonha ali de levantar a mão, né? Esse receio todo? Porque eu era um estudante de física. Então eu senti, não, eu deveria entender alguma coisa. Eu sou um estudante de física, né? Essa palestra era uma palestra aberta para toda a comunidade. Tinha adolescentes, adultos, assim, não era uma palestra restrita para físicos. Então eu me enchi de vergonha. Ele é um físico levantando a mão dizendo que não tinha entendido nada. Não tinha entendido absolutamente nada, porque os fenômenos que ele apresentou ali para mim eram muito estranhos. Eu tinha entendido dos outros fenômenos normais, né? Os da física quântica eu não tinha entendido nada. E aí ele falou uma coisa que aí me deixou mais surpreso ainda naquele momento. Ele falou assim, olha, esses que levantaram a mão dizendo que não entenderam nada foram os que de fato entenderam alguma coisa. Pronto. E aí eu fiquei achando aquilo mais estranho ainda, né? Por que eu que não tinha entendido nada era o que tinha entendido? Porque depois, quando você se aprofunda em mecânica quântica, o fato é que se você ouve aquilo pela primeira vez e não acha estranho, significa que você não captou a ideia, você não entendeu. De início, ela causou estranheza em todos os físicos mais renomados que havia na época, inclusive o Einstein. O Einstein morreu não aceitando tudo que a mecânica quântica falava. Então, assim, é algo, se aquilo não te causa uma estranheza, significa que você não entendeu. Então isso para mim serviu de certa forma de uma lição, de que se eu cultivasse essa honestidade intelectual, eu conseguiria aprender muito mais. Então chegou o bendito dia onde eu fui aprender mecânica quântica de verdade, né? Fazendo contas e olhando. E a mecânica quântica a gente aprende no final do curso. A gente não aprende no início, né? E a gente fica até receoso, por que não começam logo ensinando mecânica quântica, né? Se em tese ela revoluciona a física toda, ela modifica todos os paradigmas, né, que existiam. Então, por que você não começa logo estudando mecânica quântica? E só com o tempo que essa resposta chega, né? Que você necessita estudar a física clássica, que é a física antes da mecânica quântica, para você entender a mecânica quântica. Uma coisa assim que é mais extraordinária é se fosse possível provocar numa pessoa que não é físico toda a estranheza e o espanto que um físico sente quando está estudando mecânica quântica, se aprofundando nela no início. Então, por exemplo, aí na aula de mecânica quântica lá, é difícil explicar o quanto uma pergunta que eu fiz lá no momento é uma pergunta infantil, porque ela... eu vou tentar traduzir aqui para vocês por que ela é tão infantil. O professor estava apresentando a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Isso é um tópico lá da mecânica quântica.
que é mais ou menos assim para você que estudou química no segundo grau, é de onde sai todos aqueles números malucos lá da química, número quântico principal, número quântico secundário. Então, aquilo tudo é resultado da solução de uma equação. E a gente estava lá resolvendo essa equação e durante todo momento tem um determinado vetor lá que você toda a solução é definida em função desse vetor. E aí eu fiz a pergunta, professor, o que determina esse vetor? Então, só para vocês terem uma ideia, a resposta do professor poderia ter sido: ô menino, onde você passou os últimos 3 anos? Você não entendeu a mecânica clássica? Você não sabe que o referencial é escolhido e a escolha do referencial não altera o resultado? Ou seja, assim, seria uma pergunta que ali poderia ser considerada uma pergunta extremamente idiota de um aluno fazer àquela altura da graduação. Mas, para minha surpresa, era a pergunta fundamental, porque ela nasceu de uma reflexão, não simplesmente perguntei assim à toa. Mas ela era, ali naquele contexto, uma pergunta muito infantil. Infantil no seguinte sentido, é uma arguição que ou você não entendeu nada, ou você, não vou dizer entendeu tudo, mas você entendeu realmente o que estava acontecendo. E aí o professor respondeu, e a resposta é que simplesmente é ali que é a mudança de paradigma na mecânica quântica. Que a direção desse vetor, o observador escolhe, e ao escolher ele determina como será o experimento, ou seja, os resultados experimentais são vinculados à escolha da direção desse vetor. O que é totalmente diferente de tudo que existia antes. E aí, quando terminou a aula, o professor me procurou para conversar com lágrimas nos olhos, dizendo que há muito tempo ele dava essa aula esperando que alguém fizesse essa pergunta, espontaneamente, e ele não tivesse que falar. E ele estava muito emocionado com isso. Mas para mim, não foi assim uma tentativa de me aparecer na aula, nada disso não. Foi uma coisa muito espontânea. Foi simplesmente assim, não consegui controlar ali naquele momento e perguntei espontaneamente como uma criança faz. Então, eu comecei a perceber que todas as vezes em que eu não fiz isso, em que eu não fui assim, ou seja, ao estar diante de algo totalmente desconhecido, eu fingi que sabia daquilo, me distanciou muito mais, demorou muito mais tempo para eu saber. Então, quando joga a toalha logo, não sei, é muito mais simples. E outra coisa que acontece, quando a pessoa começa a saber alguma coisa, ela tem a impressão de que se ela dizer não sei, mesmo quando haveria expectativa de que ela deveria saber, aquilo de certa forma denigre a moral dela de alguma maneira. Ou torna ela menor, né? É o contrário, porque quando ela, de fato, ela assume que não sabe, e quando alguém que quer saber algo dela, ela aceita que não sabe aquilo, e afirma isso, para a pessoa, a moral dela cresce muito mais, porque a pessoa que pergunta para ela sabe que se ela não souber, ela vai dizer que não sabe. E isso dá um ganho muito grande para ela se torna uma referência muito maior. Bom, essas são as reflexões de hoje sobre esse tema. A gente vai voltar nele nas perguntas infantis. E também na arte de perguntar em si. Como fazer uma boa pergunta? Como colocar a pergunta de uma determinada maneira que para a pessoa que você esteja fazendo a pergunta só sobre uma alternativa, que é de responder. E também, quando eu pensei nessa questão da arte de perguntar em si, né, eu lembrei de um livro que é O Pequeno Príncipe. Que lá no Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe faz muitas perguntas. E aí ele mostra o valor dessas perguntas infantis. Mas esta é uma conversa para outro dia.